Graças a Deus. Amém, irmãos. Nós temos sido orientados nas nossas reuniões com muita diligência, que eu tenho percebido isso, e a palavra tem chegado até nós de uma forma maravilhosa. E falamos muito da responsabilidade pessoal. Eu tenho sentido isso na minha vida. E quando nós nascemos de novo na promessa, porque somos filhos da promessa, e a promessa de Deus é que nós seríamos benditos, abençoados, como filhos de Abraão. A imensidão da terra. E uma coisa importante é a igreja do Senhor, é o templo. E quando vem a nós, pelo Espírito Santo, o entendimento de templo é o nosso corpo físico. E o corpo físico, ele é tão interessante que é corpo, alma e espírito. E é uma coisa linda para nós trabalharmos. E devemos prestar atenção. É isso que eu quero fazer uma reflexão nesta noite. E quando eu fui convidado para fazer uma reflexão nesta noite, falar da palavra de Deus, eu tenho a minha forma de me aplicar, como você tem também. Buscar de Deus, o que fazer no momento desses. Porque há um comprometimento tão grande, irmãos, tão grande, que a gente não faz ideia. É o falar em nome do Senhor Jesus. Porque muitos vieram esta noite neste lugar com um desejo no coração. Segundo a visão de cada um, a expectativa de cada um. E a palavra de Deus, ela traz a nós uma realidade da vontade de Deus nesta terra, que muitas vezes confunde com a nossa vontade. E nós titubeamos às vezes em um pensamento e outro. E situações adversas chegam e vão. E a gente tem que raciocinar a respeito da igreja, o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. Porque da igreja do Senhor na terra, o cabeça é o Senhor Jesus. E nós somos os membros. Imagina, se a cabeça é santa e somos filhos da promessa, o que acontece conosco, na verdade? Por que nós saímos? Qual o objetivo que nós estamos enfrentando esta guerra que foi cantada aqui nesta noite? Para mim, houve uma pregação aqui completa nesse louvor. Para mim, o culto está completo aqui, por esta pregação que foi feita aqui no louvor. Eu fiquei extasiado, contente. Sabe? Eu não vou saber se o nível é emoção, o que é realmente, mas as palavras que vieram, a unção que veio, sabe? Foi completa. E quando alguém incumbe você diretamente de um propósito, como que você se sente a respeito de Deus? Sabe por quê, irmãos? Nós temos uns sentimentos. Pai, mãe, filhos, sabe? Nós temos entendimento sobre aquilo que Deus nos concedeu para cuidarmos.
O homem não é para ser cuidado, o homem é para cuidar do que Deus deu. E por que que muitas vezes as coisas que nós vamos lidar com ela nos afasta de Deus? Nos afasta de Deus, porque sofremos de uma forma errada as preocupações. Porque o amor no que nós fomos concebidos, é bom prestar atenção nisso. Gente, a semelhança, a imagem de Deus. E a gente muitas vezes não atenta para a riqueza de detalhe, como Deus nos formou. Maravilhosa graça. A responsabilidade que nós temos com o Criador. Porque se Deus dá um filho para nós, o mais terreno que sejamos, nós temos uma grande consideração por um filho. Um amigo, um companheiro, um trabalho, enfim, aquilo que você amou e se entregou, tem uma essência, uma razão muito grande. Agora, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Algo inerente ao que nós pensamos hoje. Ele nos fez. E nos deu depois do pecado, Ele nos deu essa grande majestade e glória, de termos o livre-arbítrio, com a morte e sangue derramado na cruz do Calvário. A parte nossa que estava comprometido com o pecado foi anulada pelo sacrifício de Jesus Cristo, que o próprio Deus pagou a sentença a qual Ele tinha nos qualificado para a morte. Vai prestando atenção nesse sacrifício. O que você se lança para defender aquilo que você aprendeu a gostar? O que você gosta? Quantas coisas? É um direito legal nosso vivermos e deliciarmos de tudo. Mas nós não devemos nos deixar dominar por nada. É o conselho da palavra de Deus. E muitas vezes nós erramos o alvo. E as coisas que nós vamos administrar começam a nos trazer preocupações sem fundamentos de Deus, para o fim o qual Ele nos tratou. Então, eu pedi a Deus um raciocínio, e Ele me deu um versículo muito complexo que eu quero falar com a igreja hoje, que foi na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Que me chocou. Era um caso na igreja de Coríntios de pecado, inconformidade com o propósito de Deus. E eu falei, o que eu vou falar agora, através desse versículo aqui? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Aí o 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aí eu fiquei pensando. Existe muito o fermento velho. O fermento velho na nossa vida. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, para um fim Ele nos fez. E através de um relacionamento do pai e da mãe, foi gerado. Nós fomos gerados. E em pecado concebeu minha mãe. E o fruto do pecado do original veio conosco. Então existe um fermento velho.
E isso traz muita dissensão na igreja do Senhor. E ali havia um homem, a igreja, ela aceitava aquela inconformidade. E o que eu quero trazer é a nossa responsabilidade diante do que o Espírito Santo revela a nós pela palavra. Porque algumas inconformidades, por causa do fermento velho, sabe? Por causa do pecado original, ele insiste em permanecer no templo, na igreja. E parece que não tem muito efeito mais. E nós vamos levando, é inconforme, mas parece que a gente não leva assiduamente a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos, é uma pergunta que faz: que eu farei com esse pecado que está dentro da igreja? E eu trouxe isso para o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa mente, enfim, todo o nosso ser. Porque nós aprendemos a amar com as nossas mãos, com os nossos ouvidos, os nossos lábios, todo o nosso intelecto é que nos faz se alegrar e também se entristecer. Tem algumas tristezas que nos levam para Deus. Os irmãos sabem disso. Tem tristezas que nos afastam de Deus. E nós já conhecemos o que nos afasta de Deus. Não precisamos catalogar aqui, porque você sabe quando você vem alguma coisa e afasta você de Deus. E ele fala, tirar, o apóstolo Paulo fala para tirar esse iníquo. E aqui eu não estou falando o iníquo pessoa em si. Eu estou falando o iníquo que está muitas vezes querendo dentro de nós, sabe? É uma vontade, é uma crítica, é uma soberba por valores, que muitas vezes está dentro de nós, atrapalhando a obra de Deus, porque tem prostituído a vontade de Deus, na qual Ele nos fez para ser a sua imagem e semelhança. Agora imagina quando nós não fazemos a vontade de Deus, com toda essa performance que Deus fez, nos alinhou e nos deu em promessa. Ele prometeu, mas o Espírito Santo nos conscientiza, irmãos. Não sei o tamanho da proporção da sua fé. Não sei. Como que você ama aquilo que Deus deu para você trabalhar. Tem muitas pessoas que negligenciam, brincam com alegria, faz piada com a tristeza. As desgraças que acontecem do mundo vira também piada. Não tem muita responsabilidade. Porque dentro da pessoa tem uma inconformidade que é o iníquo. E depois eu vou fazer uma explanação aqui, o que é iníquo. E muitas vezes nós trabalhamos com a iniquidade dentro de nós. Mas o Espírito Santo incansavelmente trabalha conosco. A iniquidade, irmãos, pelo que eu tenho entendido, é quando você tem responsabilidade, sabe, diante de Deus, egoisticamente, sabe? Responsabilidade só por você. Então a gente busca a Deus para ser beneficiado, para Deus nos proteger. Depois que nós começamos a pleitear o reino de Deus aqui na terra, isso pelo Espírito Santo, que nos convence do juízo e da justiça, não pode mais haver iniquidade no nosso coração. Então, a minha responsabilidade nesta terra é para com o próximo. Sabe? Você cuida da saúde ou não cuida da saúde? Você se projeta em algum propósito, em algumas considerações?
ou não. Mas nós temos que ter sempre, no fundo, a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É o próximo. É o semelhante. Porque nós viemos aqui para apresentar o reino de Deus aqui na terra. Essa é a conscientização. E se tiver iniquidade em nosso coração, o último que nós vamos nos preocupar é com o próximo. Nós vamos preocupar conosco. A minha felicidade, aquilo que eu vou me projetar. Então há uma constante, faz tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Mas a evidência tem que estar neste templo. A evidência. Sabe? E Deus não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes nós fazemos como se estivesse fazendo para Deus, e não ficamos satisfeitos. Sempre vai ter uma pendência triste, negativa, no nosso ser. Não tem aquela alegria que nós sentimos com a presença do Espírito Santo. Nós medimos circunstâncias da nossa vida, mas sempre baseado na nossa justiça e não a de Deus. E isso traz iniquidade, uma iniquidade contra a vontade de Deus. E não prospera. Então, o apóstolo Paulo fala, tira esse iníquo de dentro, a iniquidade que existe dentro de nós, aqueles que identificam isso. Porque Deus julga os de fora. E nós julgamos o que está aqui dentro. Amém? Então o Espírito Santo fala para nós qual é a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo fala, nos convence do juízo e da justiça. Nós fomos criados para a glória de Deus. Em nós que vai manifestar a glória de Deus. Através de nós, a palavra de Deus vai ser expandida, vai ser trazida, vai impactar. Porque há um entendimento na Bíblia que os anjos queriam falar do Evangelho. Mas como Jesus veio em carne, e nós também em carne estamos, vamos manifestar a glória de Deus nesses corpos mortais que nós temos, com os nossos membros. Então, irmãos, é uma responsabilidade que nós vamos ter. O iníquo, ele não tem responsabilidade com o próximo. Não. Ele não pensa no próximo. Ele faz o culto, tudo. Mas a preocupação não é o próximo, não é o perdido, não é o ignorante. Não. Evidente que cada um tem uma habilidade, cada um tem uma facilidade, por N razões. Mas tem umas coisas que a gente faz automático, que não precisa nem Deus nem o diabo falar, já é nosso. Então isso daí percebe-se pela palavra de Deus, se é iniquidade ou não. Se for iniquidade, irmãos, põe para fora, em nome de Jesus.
é você entender e não aceitar essa inconformidade na nossa vida. E não amar essa situação. Porque, amados, quando nós erramos, nós queremos justificar. Primeira coisa. Eu quero achar um modelo ou um protocolo para esse erro. Eu errei. Nós temos que dar satisfação e vamos dar satisfação de tudo o que pensamos e que falamos, porque Deus vai trazer, vai revelar até os pecados ocultos. Ele traz para nós. Vocês estão entendendo? Você nem lembra, você nem sabe daquilo, mas de repente entra um negócio ruim, as coisas começam a ficar tristes e você não sabe o que aconteceu. Aí você tem o Espírito Santo, é a única, você já aprendeu. Aí ele vem e revela a vontade de Deus no seu coração. Às vezes são pecados ocultos que você não sabe nem falar porque está daquele jeito. Aí você não tem parcialidade com a iniquidade. E aquele mal vai embora. Então, nós começamos a ser um com Deus. Estaremos unidos. Qualquer circunstância, ainda que nós porventura viermos a pecar, o Senhor Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo Consolador e o Pai justo juiz. Então vê, irmão, por quantas coisas nós sofremos. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar na igreja hoje? Porque literalmente, a gente está falando, o texto fala com uma pessoa que ele praticava uma iniquidade, um pecado com a família, um membro da família, o incesto. Ele vivia com a esposa do pai dele. A igreja aceitava aquilo. Então parece um absurdo. Mas quantas coisas Deus deu santo para nós, pureza para nós, maravilha para nós. E nós adulteramos a vontade de Deus para os nossos prazeres momentâneos, carnais, animal, diabólico, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando a gente fala assim que fez isso, fez aquilo, ficamos abismados. E o que passa aqui dentro? O que acontece quando é aqui dentro? Ninguém sabe. O que eu faço com isso? Mas seja a catástrofe que for, o mais absurdo que for, é para que a glória de Deus se manifesta, ainda que em vasos de barro. Se o vaso está sendo para desonra ou para honra, é neste vaso que a glória de Deus manifesta. A glória de Deus, não é do homem. E quando essa glória de Deus se manifesta, nós começamos a ser um com o Pai. Um com Jesus, como Jesus é com o Pai. E quando nós começamos a ter esse tipo de entendimento, de sensibilidade, irmãos, a coisa mais importante na nossa respiração, no nosso viver, é o semelhante à pessoa.
sem nenhuma vaidade de que direito eu tenho sobre um ou sobre o outro, ou não tenho haver nada com esse ou não haver nada com aquele. Esse não passa na nossa mente. Mas nós começamos a amar também pelo Espírito Santo. Amar as pessoas por criatura de Deus, que vão se tornar filho de Deus, por não amar a iniquidade. Então é isso que nós estamos aprendendo. E queremos cultivar isso. Para que a glória de Deus, você errando ou acertando, no seu conceito, o que está em nós é maior do que a nossa justiça, de acerto ou de erro. Então nós não somos mais devedores, nem a isso, nem aquilo, nem a carne, nem o sangue. Sabe? Somos devedores a algo muito maior. Para começar, plenitude, a paz que excede o entendimento. Isso é um canal para nós sabermos aonde nós estamos situados. Na Bíblia, a iniquidade é mais do que um simples pecado, é uma prática contínua e deliberada da transgressão, onde a pessoa se torna insensível. É isso que eu quero que os irmãos observem na sua vida. Insensível ao mal e não se importa mais com as consequências. É um estado de pecado enraizado, uma inclinação para o mal, que leva à separação de Deus. Entendeu, irmãos? Se Deus me ama, se eu sou como a menina dos olhos do Senhor, ainda que o pecado abunde, quer abundar na minha vida, no templo de Deus, ainda que Ele queira, o amor de Deus é maior. Porque a guerra, como foi cantado esta noite, a guerra é constante. Você sabe disso. Porque às vezes o inimigo, ele pode nos enganar. Não, ele só faz isso. Ele prepara todas as coisas boas e ruins, para nos enganar. Só isso. E às vezes a gente pratica tanto a nossa vontade, que é boa, excelente, mas para a nossa glória. Então chega aos pés do Senhor Jesus, pede perdão. Aí vem aos pés do Senhor Jesus e se aplica a palavra, faz orações para se proteger. Se proteger. Não é isso que a gente faz? A princípio. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí você foi, aceitou o quê? A salvação através de Jesus. Seus pecados estão perdoados. A partir daí, meus irmãos, foi revelado a você o amor de Deus. Nasceu de novo. Uma criança, menino, meninos inconstantes, ora é uma coisa, ora é outra, não tem uma conformidade. A gente fica assim, a gente se entristece por vaidade, se entristece por coisas perecíveis, na hora de valorizar o eterno, na hora de valorizar o que Deus fez para a eternidade, não tem valor na vida de muitos cristãos. A gente não consegue compadecer a um nível, compadecer de um irmão,
ao nível que Deus se compadeceu por nós, sofrendo em nosso lugar, para que nós não precisássemos passar pelo cruz do Calvário para ter a salvação. Vocês estão me entendendo? E cada uma alma dessas que encarnou, veio por uma motivação na terra, deliberadamente, pela justiça de Deus, proclamar a vitória de Deus em cima do pecado e nos constranger para a salvação do semelhante. E a princípio nós temos os íntimos, começando pela casa. Quantas vezes nos deixamos aquele que nós amamos sofrer um dano? Sabe por quê? Eu não sei, você deve saber. Na hora de você ter uma compaixão, você não teve. Você educou um filho para a sua vaidade. Você cuidou da esposa para a sua vaidade. Tudo que você fez para se projetar, não é para isso. Não é bem para isso. Mas começa assim, criança é assim. Quando é que uma criança procura você? Como que uma criança procura? Eu quero, me dá. Ele crê que você pode dar. E a gente procura a Deus porque crê que Deus pode dar. E o crer é para si. Agora a fé é para o semelhante. Entendeu? Então há uma diferença muito grande. Você chega crendo, mas no processo, irmãos, você vai ter fé. E a fé que vem através do Senhor Jesus é o próximo. Dá para entender o raciocínio? Então, quantas vezes nós nos enganamos, sacrificando, fazendo as coisas, sabe? A palavra de Deus diz: olha, seja pacífico ou moderado, ora pelo seu, vou no ápice, ora pelo seu inimigo. Eu estou falando em tipo relacionamento. Porque a iniquidade é seu inimigo. É o seu inimigo a iniquidade. Aquele prazer que é egoístico. Que nós possamos deliberadamente, irmãos, ter responsabilidade com o próximo. Perdoar, amar, tolerar, ajudar. Sabe? Às vezes eu vou chamar a atenção, lembro dos meus filhos, adolescentes ainda. A maior parte do tempo foi por causa do meu nome. Porque na minha, hoje nem tanto, mas na minha época, quando falasse assim, filho do fulano, a turma já escrevia embaixo, é bom ou é ruim? Era assim. E eu pensava, meus filhos têm que ser, ainda que eu não seja, tanto quanto, mas eles têm que ser o melhor. Porque quando falar que é filho do fulano de tal, é eu que vou estar na estampa de cada um. No meu tempo ainda era assim. Hoje eu não sei, né? Porque eu já estou passado, né? Mas era isso. Quer dizer, eu procurei a Deus, fiz tudo por Deus, mas na minha vaidade. Então tinha muita iniquidade. Nossa, como eu sacrifiquei minha família para Deus. Tinha que ouvir, tinha que aprender, sabe? Ficavam bravos comigo, nossa vida. Nossa, nem preciso falar isso. Mas a esposa é que sabe, né? Porque ela é que aguenta mais o vice-versa, marido e esposa. Os filhos é só uma reação. Filho é uma reação do pai e da mãe. Não adianta. Pode culpar o diabo, pode culpar a Deus, pode culpar a sociedade, pode culpar o diabo que for. Mas é você. É fruto, é seu fruto.
cuida, ame, perdoa. Você entendeu? Tem gente que deixa quieto. Mas, sabe, irmãos, tenha uma responsabilidade. Tira a iniquidade. Você tira a iniquidade do seu coração e Deus tem um lugar para isso. Não é seu. Deus tem um lugar. O seu lugar é ter uma responsabilidade com a alma. E isso, irmãos, aprove Deus nós estarmos cuidando desse raciocínio. Porque tem muita gente que ainda está preocupado com a casa na praia, com o carro novo, entendeu? O que o filho vai ser, que faculdade ele vai fazer. Tudo bem. Mas o raciocínio maior é para a glória de Deus. Eu de fundo, irmãos, de fundo mesmo, na minha crise, do que eu estou falando, eu falava assim: meus filhos, vocês recebam a bênção, a unção de Deus e vão embora dessa terra. Não fica aqui. Eu sofria demais isso aqui. Mas não é problema terra, o problema era eu, a minha iniquidade. Porque onde você está, os seus pés estão. O que a promessa de Deus fala? Terra abençoada, irmãos. E eu ali sacrificando, vocês não imaginam como eu sacrificava. Sabe? E olha o erro que eu estava cometendo. Falando para meus filhos ir embora do Brasil, embora dessa pátria amada. Entendeu? E eu que era o problema. E Deus teve misericórdia, deixou eu até os 70 anos. Entendeu? E os meus filhos estão dando bisnetos para mim. Entende? Agora, se fosse baseado na minha justiça, eu acho que nem estaria aqui mais. Por várias coisas eu passei, né? E tudo para a glória de Deus. Sabe? Quase fui, mas voltei. Acho que eu fui e voltei. Tem um dos meus filhos que fala que ele acha que ele morreu e ressuscitou. Porque eles passaram muitas situações, né? Muitas situações. Mas é para que a glória de Deus manifeste. Entende? Então, amados, a minha colocação nesta noite, eu fui muito abençoado por esse louvor. Eu para mim, estou saindo selado aqui, com mais um selo do Senhor, sabe? Porque falou tudo, foi uma pregação maravilhosa. Ó, a transgressão agravada à iniquidade é um pecado nível mais profundo e enraizado. A transgressão agravada à iniquidade é um pecado de nível mais profundo e enraizado, comparado a um tropeço ocasional. Você sabe aquele ocasional? Existe agora aquele que você já fica preparado. Aí você fala assim, aí a ciência, a cultura tem um nome para cada coisa. Ah, eu sou colérico. Ah, eu sou isso. Eu sou aquilo. E a pessoa nunca muda. Vocês estão entendendo? Aí dá um nome bonito aí, que é uma explicação. Aí uma transgressão unido à iniquidade não é mais pecado. Ah, é sanguíneo. Ah, é colérico. Aí tem uns outros nomes que eu não sei, o Hélio deve saber, que ele mexe com essas coisas, né? Mas, e fica montado nesse negócio. E vai ladeira abaixo, irmãos. Aí acontece uma catástrofe. Como foi acontecer isso? Nossa, como foi acontecer isso? Para a glória de Deus. Quebrar os paradigmas que nós fazemos para defender a nossa iniquidade. A falta de compromisso com a essência de Deus, que é o semelhante. Imagina, irmão, quanta violência a gente já fez.
desde desejar uma esposa, desde desejar um filho ou não desejar um filho, por várias razões. Por que você quer, por que você não quer? Quanta coisa a gente fez. Aí de repente acontece um bum, a gente fica, o que será? Sabe? É difícil de aceitar. Mas é de Deus, tudo é de Deus. Qualquer coisa que acontecer, irmão, o inimigo tem que pedir licença para Deus. Acabou. É o que a Bíblia ensina, é o que o Espírito Santo trata conosco. Sabe? Se nós crentes tivesse aconteceu errado aqui, ô Pai, o que eu tenho que aprender com isso? Eu envergonhei o Senhor, envergonhei meu irmão, e estou em calamidade. Eu acho que eu entrei para o fluxo errado de pensamento. A minha adoração foi errada. Eu adorei mais o meu projeto do que o teu projeto. Aí você fica triste porque inveja, porque o desgraçado lá tem tanta coisa, você parece que não tem nada. Fica medindo consideração dessa terra miserável. Poxa, aí vai para Deus chorando, faz o que você já fez. Não faz mais, eu creio, nem vai fazer. Culpando a Deus, o diabo, o irmão, seja lá quem for. A gente faz isso. E caminho totalmente manietado por Satanás, pelo diabo e seus anjos. Vocês estão entendendo? A gente canta, né? Tiver de chorar, chora pelo Senhor. Não tem um cântico assim? Tiver de chorar, chora pelo irmão. Para que ele se salva, enxergue. Ou chora pela sua integridade. Sabe? Porque o iníquo, ele não tem sensibilidade mais. A pessoa iníqua não se arrepende, não sente culpa e age deliberadamente contra a vontade de Deus. Entendeu? Eu sei, irmão, que nós estamos a caminho da conscientização. Olha, vamos amadurecer uma ideia? Eu estou amadurecendo, estou fazendo tudo para me amadurecer. Deus não nos fez a sua imagem e semelhança? Deus é Deus. Houve a queda, não houve? Muito bem. Deus falou, certamente morrerás. Com o suor do rosto, a mulher vai ter dor, espinhos e cardos, aflições, mas tende bom ânimo. A carne, o Espírito, o Deus em espírito e em verdade, encarnou nessa carne aqui. Vamos raciocinar isso? Habitou entre nós. Teve fome, sede, todas as situações que nós tivemos. E apresentou-se em carne a vontade de Deus na terra. Certo? Então isso somos nós. A vontade de Deus na terra. E um propósito que existiu na vontade de Deus, é isso que nós estamos conscientizando. Então, irmãos, Deus já nos santificou. Nós somos de Deus. Poxa vida, que droga! Por que você quer ser santo? O que você vai fazer para ser santo? Já perdoou, te formou. Aí a gente vem e faz algumas coisas para Deus, em nome de Deus, e acha que tem algum direito, que eu estou me esforçando, vou conseguir alguma coisa. Só seja grato a Deus, porque você existe. Pensa um pouco nisso da crise.
A iniquidade aí, irmãos. Está raciocinando comigo? Já foi perdoado o pecado? Toma posse da bênção. Tem o Espírito Santo Consolador. O Senhor Jesus como advogado. O Pai para chamar a existência o que não existe. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. É o que Ele tem. Quantos maus testemunhos nós damos quando escolhemos a esposa, quando escolhemos filhos, quando não escolhemos filhos, como nos abençoamos, quando nós não abençoamos, quando deixamos alguém nos subornar, nos vendemos, ou compramos alguém, esse sentimento maluco, quanta violência. Estão entendendo? Ou para um pouquinho, pensa. A tentação tem, o pecado existe. É bonito falar, maior é o que está em nós do que está no mundo. É bonito isso, é romântico. Mas e na prática? No raciocínio? Quando vem a decepção, quando vem a crítica, quando vem o erro, presta atenção, irmão, quando você erra, o que você vai falar para a autoridade que você deve? Para o pai, para a mãe, para o patrão, para o juiz, para a justiça? Para quem de direito é a satisfação? Primeira coisa, irmão, que o diabo pode salientar e falar: dá uma desculpa, dá um raciocínio, não foi bem assim, mas entretanto, porém, não, irmãos, eu falhei, tenho consciência disso, mas é em Deus. Porque tem o iníquo. Tem o iníquo. Sabe? A iniquidade que já está profunda, que ele peca sabendo do que vai acontecer. Vocês estão entendendo? É o que diz, vou pagar para ver. Existem pessoas assim. Confessa. Sabe? Prega a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, mas não tem fé. Entendeu? Eu posso pregar e crer na palavra de Deus para o meu próprio benefício. Vocês estão entendendo? E eu posso pregar a palavra de Deus, fazer tudo pela fé em Jesus Cristo. Então, se eu estiver falando pela fé em Jesus Cristo, sabe, a maior preocupação minha, quem que é? O próximo. Quantas vezes nós estamos pensando no próximo? Quer dizer, a gente pensa, porque é só próximo que tem, né? O que mais tem é próximo. E o que dá mais problema é o próximo. Aí que está a iniquidade. De que forma que eu enxergo o próximo? É aí que está o Satanás. É aí que está o demônio. Entendeu? Eu vou fazer uma campanha. E faz a campanha. Sobe morro, desce morro, sacrifica aqui, para ali. Sabe para quê? Para o seu benefício próprio. Caráter de Cristo vai chegar com o perdão, com a graça e a misericórdia. Então é isso, irmãos, que veio aqui quando a Bíblia falou para mim de toda essa situação da igreja de Coríntios aqui, que foi um negócio, foi difícil aqui. Em 1 Coríntios 5, 9, vou encerrar. 7h30 começou? Já é quase 9 horas já. Amém. 9. Já por carta vos escrevo que não associeis com os que se prostituem. Próximo.
Isso não quer dizer absolutamente que os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós o que estão dentro. Então a minha colocação foi essa. O que veio para mim é isso. O que está aqui dentro. Porque de todas essas besteiras que eu falei aí, tem dentro de nós. Está aqui dentro. Está dentro de todos nós aqui. Quem falar que não está, já está fora. É que está já fora, vai ser julgado por Deus. Mas que entender que essas coisas estão dentro, tem solução ainda. Deus cuida, Deus limpa, Deus trata, Deus lava pela palavra. Por mais simples que pareça ser os relatos para aquele que não crê, irmãos, é muito forte. Porque se discerne espiritualmente. E isso vai trabalhando o nosso interior. A conscientização é essa, irmãos. Nós somos santos. Estamos aqui para ganhar os carnais. Nós somos espirituais. Se nós somos carnais, vamos tornar espirituais. Para isso Deus se manifestou. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero agradecer a Deus em nome de